Aqui. Secretária, uma dúvida. Em relação ao certificado, vocês falaram que são quatro tipos, né, de premiação, 4 níveis. E o Maracanã pode receber, depois de pronto, o primeiro nível. Ou seja, se eu entendi bem, vai ser gasto no Maracanã quase R$1 bilhão e receberá dos 4 o prêmio, vamos chamar de prêmio, do menor nível dos 4. Tem uma explicação para isso? Na verdade, a questão do certificado não diz respeito só ao investimento, né? Um processo todo. O Maracanã, ele é um equipamento tombado, tem algumas coisas que a gente não tem como fazer dentro da certificação LEED, a gente não poderia estar fazendo no Maracanã, em função da demanda, inclusive das necessidades que o próprio Maracanã, o projeto, o prazo, não tem necessidade. Você não significa que você tendo a melhor certificação, a gente teria o melhor projeto para o Maracanã, ou seja, dentro do melhor projeto que a gente tem, atendendo a certificação LEED, em que a gente avança dentro da sustentabilidade, em que a gente já faz uma redução bem significativa em um projeto em que o Maracanã já se adequa bastante à questão da sustentabilidade. Pelos recursos investidos, esse foi o melhor projeto que o Maracanã consegue alcançar. Isso não significa, você tem, lógico, alguns projetos no mundo que podem chegar a alcançar a certificação top. Aí o Malafaia pode até te explicar tecnicamente melhor isso, mas alguns desses projetos, inclusive com muito desembolso de recursos, não conseguem alcançar nem a certificação mínima, porque ou não obedeceram o processo, ou não puderam, por questões de logística, localização e algumas outras, até chegar ao certificado. Ou seja, não é só uma conta em relação ao investimento, como é gasto, é todo um processo em que existe medições, como é que é feito, se pode, localização, tem uma série de coisas na certificação LEED que fazem com que você tenha a pontuação. Então, não é só a conta dinheiro com a pontuação que você consegue obter. Então, essa pontuação para o Maracanã, de acordo com o investimento que é feito, é uma pontuação já bem adequada, já atende bastante as questões de redução de custeio do Maracanã. Esses novos serviços já fazem com que a gente tenha também uma elevação bem significativa. Nós queremos ver cada vez melhor. Já muito Maracanã vem sofrendo reformas. Eu, desde que entendo por gente, Maracanã vem sofrendo reformas. O governo do Estado resolveu aportar um recurso custoso, um recurso privilégio, também empréstimo externo, para poder traduzir o Maracanã numa dimensão nova. Uma dimensão que custa um valor realmente gigantesco. Nós sabemos todos. Sabemos que havia um desenho inicial de 400 milhões, foi para 700 milhões, chegou a quase 1 bilhão. Ou seja, 931 milhões, que consiste no projeto que foi apresentado ao TCU. O TCU fez uma série de análises e sugeriu algumas diminuições de gastos. Eu queria saber o seguinte: o que vai deixar de ser feito em relação ao projeto? O Maracanã estava bonito. Sabemos que investir esse recurso no Maracanã também vai permitir ficar bonito. A decisão política de gastar os recursos é uma decisão do governo. O que nós apuramos, junto às regras da FIFA, é de que a FIFA, propriamente, ela não estabelece a obrigatoriedade de a cobertura se expandir a tal ponto. A FIFA recomenda isso, não é uma obrigação. Então, é uma decisão política do governo. Eu queria saber, basicamente, nós vamos sofrer o choque, né, da olhada, da visita no Maracanã. Nós vamos, enfim, aturar melhor, etc., em sentido. Mas a indagação é o seguinte: do ponto de vista concreto, objetivo, o que foram os 931 milhões,
diminuídos por um valor, não sei quanto, foi 800 ou alguma coisa, o que se deixará de se fazer? Fizeram parte do comentário que eu acho importante. Primeiro, a questão do investimento de outras obras do Maracanã. Maracanã é um equipamento monumental, uma grande obra pública, tanto quanto, vamos levar em consideração, Ponte de Niterói, qualquer outro equipamento de arquitetura dessa dimensão, ele precisa de investimentos e de remodelações e de obras ao longo da sua existência. Maracanã foi construído em 50 e precisou de investimentos para ir se adequando à sua realidade. Ele passou por obras em que se introduziram camarotes, em que você fez reformas estruturais de dimensão menores ou maiores, dependendo do desgaste de época que você foi identificando problemas. Isso faz parte da natureza de grandes obras, como é o Maracanã. Você descobre uma vila, você faz recursos estruturais, faz parte do processo de manutenção de grandes estruturas. Isso não vai... Isso não se encerra em nenhum grande equipamento que se mantenha em condições de uso, né? O que acontece hoje com o Maracanã é que ele está mudando de patamar, é uma mudança de paradigma. Ele, para receber novamente a Copa do Mundo, ele precisou cumprir exigências e se reinserir num cenário em que a Copa do Mundo ela é feita não mais naquele conceito de estádios monumentais, onde existia um gramado, arquibancadas em que o público se reunia. São arenas multiuso, com muita tecnologia, com exigências específicas, em que o Maracanã teve que se adequar. Aí vamos à escolha do governo em fazer isso, que é uma escolha do país em projetar o Maracanã e a imagem do país, para que de novo a gente tenha uma Copa do Mundo aqui. O Maracanã é um equipamento belíssimo, é um patrimônio belíssimo. O Coliseu é um equipamento belíssimo, é um patrimônio belíssimo. O Maracanã poderia ser simplesmente um Coliseu, guardado lá, simplesmente não fazer mais Copa do Mundo, não fazer mais nada, ser visitado, e ele poderia ser isso, mas ele ainda tem condições de ser um equipamento que pode ser utilizado na ponta para um grande evento mundial com a Copa do Mundo, e ele pôde receber um projeto dessa dimensão e se reinserir em hospitalidade VIP e VVIP em duas áreas muito grandes e nobres do estádio. O setor oeste, que é onde era a tribuna de honra, a antiga tribuna de honra, e o setor leste, onde eram as cadeiras brancas, ou seja, quase que os dois meios do estádio teriam que obrigatoriamente ser cobertos. Você fazer cobertura em dois setores e deixar o restante descoberto seria quase o mesmo custo, seria em questões de arquitetura uma coisa muito complicada e não representaria um barateamento significativo no investimento, e a opção que se teve foi sim de dar conforto e comodidade para todos os lugares. Isso faz diferença numa arena em que você está investindo muitos recursos e que você possa ter todos os lugares cobertos. Isso dá retorno de investimento e de serviços a longo prazo. Isso é um investimento que você está fazendo hoje, mas que você tem retorno a longo prazo, e isso faz parte de toda essa conta que tem que ser feita na hora que você vai pensar no investimento no Maracanã. Não é só o dinheiro que está se gastando hoje, é o dinheiro que está se gastando hoje, mas é o dinheiro que está se economizando em função do que está se investindo com a certificação LEED. Você tem uma operação mais fácil, ao mesmo tempo você tem uma operação em que você tem novos serviços, onde você tem receitas duplicadas, triplicadas, novos serviços. É isso que faz com que você comece a pesar por que se investe o dinheiro, por que aquilo ali vai ter retorno executivo, porque até março, até recentemente, a gente ainda recebia detalhamentos da FIFA de cadernos de encargos, de serviços de tecnologia, de algumas coisas que precisavam ser adaptadas e que a gente não teria como ter feito a licitação com o projeto executivo totalmente concluído. Então, daí a explicação do porquê do valor do Maracanã teve essa alteração, e que a gente sempre trabalhou para que a alteração
venha reduzindo para o valor menor que a gente possa chegar. A obrigação, ela é a recomendação da FIFA, e o estádio fazem se quiserem fazer. Em relação ao estacionamento, que segundo o rapaz que expôs ali, tem um espaço para 4.500 lugares, não é isso? Também isso não é a obrigação que a FIFA exige, não é a exigência da FIFA. A exigência da FIFA é que o estádio tenha no mínimo 300 lugares, se eu não me engano, para que possa comportar as delegações e as pessoas que vão participar profissionalmente naquele evento. Eu particularmente acho assim, um gasto totalmente desnecessário, na minha concepção. Eu posso falar isso porque eu vivi lá dentro, somos dois aqui que temos essa experiência, eu e ele. Maracanã está totalmente descaracterizado, não sei se vocês vão mudar o nome, talvez até mude o nome de Maracanã, e não sei qual é a previsão da próxima obra, depois de 2014, vocês devem ter isso também. Enfim, gostaria de dizer também que foi um fato muito lamentável nosso governador não estar presente nesse dia, já que é a 11ª edição desse fórum. O único governador que não esteve presente nessa reunião com os deputados foi o governador do estado do Rio de Janeiro. Então isso é vergonhoso até para mim como deputado federal, mas tratando de Rio de Janeiro, de governador, a gente tem que relevar algumas coisas. Fora isso, eu não tenho mais nenhuma colocação. O deputado estadual Salomão, presido na Assembleia a Comissão Especial do Legado dos Mega Eventos. Tem como relator o nosso Bebeto, deputado Tuca também, deputada Aspásia Camargo, deputado Márcio Pacheco, deputado Bernardo Rossi. Nós não tivemos, a comissão não teve a oportunidade ainda de estar com a secretária, talvez em função da agenda extensa. Evidentemente temos assuntos, além do Maracanã, do interesse do Estado, das outras cidades também. Eu queria deixar duas perguntas aqui. Esse investimento no Maracanã, acho que, evidentemente, a discussão daqui e dali, mas, claro, a preservação do Maracanã, já em outros tempos se pensou em acabar com o Maracanã, já teve projetos aí para fazer centros comerciais, enfim, preservação do Maracanã. Eu gostaria de saber, desse investimento que está sendo feito, se há um estudo que possa nos trazer, pelo menos uma previsão de números, com relação ao retorno desse investimento, do ponto de vista direto, vamos dizer assim, que é a receita que pode ser gerada pelo Maracanã, como também do ponto de vista indireto, que é o acréscimo de turismo para o Estado, não é? Gostaria de saber disso. E a outra pergunta, também que, enfim, isso não tem jeito que vem sendo falado, de tantas reformas do Maracanã, se alguns comentam, bom, mas nas Olimpíadas o Maracanã sofrerá outra reforma. Vamos ao nosso legado, né? A gente tem que sentar, a gente tem essa semana até com o nosso deputado Bebeto, é fundamental, a gente tem legado tanto físico de infraestrutura quanto de projetos, possa embutir isso tudo que a gente está tendo de benefício. É óbvio que o Maracanã faz parte disso. A gente tem estudo do Maracanã, a gente tem um estudo que foi feito, iniciado em 2007 pela Busenco, quando a gente começou ainda pensando em fazer através de uma PPP, né? A gente já tem alguns números que indicam toda essa sustentabilidade, o Maracanã de 2007 para cá é superavitário. O Maracanã vem num processo, inclusive porque diz respeito ao momento que a gente vive, através da EBT, um estudo para a concessão do Maracanã e do Maracanãzinho, né? São equipamentos de ponta, equipamentos de tecnologia, inclusive em termos de operação, que precisam ter flexibilidade, equipamentos que têm sustentabilidade, e isso diz respeito também à capacidade de receita, ou seja, o poder público não tem por objetivo a gestão de equipamentos tão específicos. É óbvio que o Maracanã continua sendo um equipamento público, continua sendo do povo, continua sendo o equipamento onde as torcidas têm que se reunir, equipamento dos grandes clubes, é a casa da seleção brasileira, é a casa de manifestações democráticas. Nesse estudo vão ser avaliados todos os números, inclusive esse poder de receitas futuras, o que representa, o que a gente vai estar aí em vista, tanto em termos de custeio quanto de
novas receitas, e aí sim exigindo, como poder público, o que esse concessionário vai ter que colocar à disposição da população e que não pode ser vendido a casa dos grandes clubes cariocas, sim, todo mundo tem que jogar aqui dentro, sim, os grandes clássicos têm que acontecer aqui, sim. Então isso tudo está sendo modelado, vai ser lançado um edital, e a perspectiva é que até meados do ano que vem, antes mesmo já da iniciação da Copa das Confederações, esse equipamento já esteja concessionado e isso tudo já esteja mais esclarecido. A gente tem esses números para passar para a opinião pública, para a própria comissão, para vocês, um acompanhamento transparente desse processo. Respondendo, meio complementando um pouco a pergunta do deputado Otávio Leite. A obra do Maracanã, ela é uma obra de reforma. Uma obra de reforma, ela já pressupõe um dispositivo, que é um dispositivo que você pode ter até 50% de aditivo no caso de algumas alterações. Por isso que a gente tem números que puderam ser alterados, ou seja, quando você fala de uma licitação que você lançou 720 milhões e fechou em 705 milhões, você leva em consideração que você ainda tinha 50% de aditivo aí, que poderia levar esse valor a casa de quase R$1 bilhão, se houvesse necessidade, você tem um valor, e o Maracanã não precisou disso, ou seja, a gente está num valor de, se não me engano, menos de 30% desse 50% que a gente teria à disposição se houvesse necessidade de um caso de emergência, de aparecer algum tipo de serviço que a gente precisasse executar. Então, esse projeto foi desenhado e que meio que já a quatro mãos com o próprio Tribunal de Contas na hora do detalhamento do projeto executivo, ele não sofreu nenhuma alteração executiva no projeto TCU, apresentou-se esse número não de forma definitiva, porque ainda não tinham todas as quantas plantas, mais de 2.000 plantas desenhadas, era um número para que a gente já começasse, porque também o tribunal não tinha no corpo técnico dele capacidade de avaliação também de uma forma completa. Foi um processo que levou aí quase 4, 5 meses de avaliação conjunta para a gente fechar esse número em 80 milhões. Não houve projeto, houve discussões, as primeiras planos e valores apresentados faziam parte de um número mais geral, mais global, uma noção geral do projeto que foi sendo discutido, refinado, até se chegar a esse valor final. Então não houve uma redução, cortou-se alguma coisa no processo. Houve uma discussão conjunta com o TCU até a gente chegar nesse valor final, que foram esses 931 milhões, aliás, 860 milhões desses 931 grama desenhado. Está dentro do prazo, é óbvio que a gente teve, a gente teve um problema que foi a greve dos funcionários, deixa com que a gente fique cada vez mais apertado no cronograma, mas dentro do processo de licitação já se previu várias ferramentas, vários dispositivos para que a gente não tivesse nenhum risco dentro da obra do Maracanã. Então a gente tem dispositivos que vão desde o aumento do número de funcionários, contratações adicionais que já estavam previstas desde a licitação. Isso a gente já vem lançando mão progressivamente. A gente ainda está numa fase de obra, concluindo a fase de demolição da cobertura, iniciando o processo de construção de novos setores. Na construção de novos setores, a gente vai lançar mão de mais funcionários. Se eu não me engano, a gente, me corrijam aqui os técnicos, a gente vai chegar a quase 4 e a gente pretende estar entregando o Maracanã em fevereiro de 2013. O prazo anteriormente previsto e já acordado, já houve uma conversa com a FIFA e o comitê organizador, era dezembro de 2012, em funções de alguns problemas, inclusive a própria greve, passou-se para fevereiro de 2013, prazo que não compromete a participação na Copa das Confederações, dá tempo de montagem de estruturas provisórias para a Copa das Confederações, então está por final, se vai ser necessário algum tipo de obra, alguma coisa para os Jogos Olímpicos, nada substancial.
As obras, para os Jogos Olímpicos, o Maracanã vai ser usado para o futebol, no que diz respeito ao esporte, ou seja, Maracanã concluído para a Copa do Mundo, que é o maior evento de esporte do mundo, é óbvio que ele já está pronto para os Jogos Olímpicos, mas o Maracanã vai ser, sim, palco da abertura e da final, né, do encerramento dos Jogos Olímpicos. É um papel muito importante, isso nunca aconteceu. O Maracanã não é o estádio olímpico dos Jogos Olímpicos, é o estádio do futebol. Daí a importância de um estádio bem feito, intervenções provisórias que fazem parte da montagem, da abertura ou do encerramento que será previsto. Como isso não está detalhado, o comitê organizador ainda vai fazer uma licitação para a contratação de quem vai pensar nessa cerimônia de abertura e encerramento. Que tipo de cerimônia será essa, como será a nossa pira, que tipo de festa, que tipo de... enfim, o que o Brasil vai mostrar para o mundo Rio de Janeiro de inovador na sua cerimônia de abertura, mas nada que seja substancialmente grande, que precise fazer uma obra